professora de Relações Internacionais do IBMEC, a Karina Calandrin. Agora sim, Karina, tudo bem? Professora, bem-vinda ao nosso Bastidores CNN. Bom, não temos bola de cristal, mas eu queria que a senhora, com alguns elementos, em um contexto já posto, nos ajudasse a entender o que foi que aconteceu de ontem para hoje, para esse acordo de cessar-fogo não ter sido cumprido ou não ter saído bem como esperava o fiador dessa história, o presidente Donald Trump. Boa tarde, obrigada. Boa tarde, obrigada pelo convite. Então, esse acordo de cessar-fogo, ele pareceu um tanto precipitado, né? A própria forma do anúncio, como o presidente Donald Trump fez, né, o anúncio desse acordo de cessar-fogo de maneira tão inesperada, usando as suas redes, não se esperava que até mesmo tratativas estivessem acontecendo. No mesmo dia do ataque do Irã à base americana no Catar e também à base americana no Iraque. Então, foi tudo muito inesperado. Muitas dúvidas surgiram, né, como que esse acordo havia sido costurado. E como todo acordo de cessar-fogo, como todo anúncio de acordo de cessar-fogo, é dado um prazo e antes desse prazo acontecer, ataques costumam ainda ocorrer. Então vimos esses ataques acontecendo e apesar do horário marcado por Donald Trump, que era o início da manhã no Oriente Médio, né, que era o início do cessar-fogo, ter chegado, né, os ataques continuaram acontecendo. Então, isso muito por conta desse clima, né? Não se sabe quais foram as tratativas, como que os parceiros foram colocar, como eles foram organizados, quais foram os métodos analisados neste cenário. Ainda muito incerto o que esse acordo de fato representa, porque não foi divulgado nem por Donald Trump, nem por nenhuma das partes, quais são os termos desse acordo, a não ser os prazos que ele divulgou nas suas redes sociais no dia de ontem. De uma certa forma, né, professora, traz certo alívio ao Irã, porque ele fez a retaliação que ele pretendia fazer com o mesmo número de mísseis lançados para os locais de enriquecimento de urânio e, ao mesmo tempo, não houve, por exemplo, a mudança de regime, como foi apregoada e defendida por Donald Trump, e nem a morte do Ali Khamenei. Então, de uma certa forma, o Irã, que tinha sua capacidade bélica sendo limitada, os Estados Unidos diziam que quase metade dos lançadores de mísseis foram destruídos. Nesse momento, ele tem um respiro até com uma justificativa para voltar a se armar. Sim, faz sentido, né, o acordo de cessar-fogo acontecer agora por conta do contexto das partes. Como você bem pontuou, para o Irã é importante porque dá esse respiro, dá a possibilidade para que o Irã se rearme e mantenha o regime do Ayatollah Khamenei vivo, né? O regime não correria mais riscos conforme esse cessar-fogo se prolongue. E também do lado de Israel. Primeiro, porque a população israelense vem sofrendo esses ataques nunca antes vistos, população civil, dessa maneira direta, né, muito diferente dos ataques que o Hamas realiza com os foguetes. E também pela própria popularidade de Benjamin Netanyahu, que subiu bastante com a guerra no Irã, foi vista como uma vitória militar para Israel. Então, até a entrada dos Estados Unidos, os ataques que os Estados Unidos fizeram, né, às plantas atômicas no Irã, isso foi visto como um sucesso para Israel. Então, o momento do cessar-fogo é positivo para todas as partes envolvidas. Mas é claro que há a retórica. O Irã não quer parecer como derrotado nesta guerra. Então, dessa maneira, continua a atacar e também se negou a assumir que teria aceitado o cessar-fogo, né? Ficou um momento ali muito incerto se as partes tinham aceitado mesmo, se estavam dispostas a aceitar o cessar-fogo. O Irã repetiu a mesma frase, dizendo que se Israel parasse de atacar, o Irã também pararia de atacar. Então, é importante também essa retórica, essa imagem que os países apresentam de não saírem por baixo, não saírem como perdedores nessa guerra.
Diante desse cenário, professora, dá para a gente vislumbrar a possibilidade desse cessar-fogo a partir de agora, depois desses posicionamentos do Trump, essas falas mais duras, até com xingamento, esse cessar-fogo voltar a ser considerado pelas duas partes nas próximas horas e, de fato, passar a valer? Depende muito dos termos do cessar-fogo, que ainda são incertos, não foram divulgados para o público em geral. Então, o que o Irã, além da manutenção do seu regime, como pontuamos, o que o Irã ganha com isso? Como fica o programa nuclear iraniano? Eles vão poder continuar com o programa, porque, tudo bem, eles tiveram uma grande perda agora, sofreram ataques, provavelmente o programa regrediu para um estágio muito inferior ao que estava. Mas ele vai poder continuar com o programa? Como que será feito, né? Vamos lembrar que, alguns anos atrás, existia um acordo frente ao programa nuclear iraniano, que incluía até mesmo os Estados Unidos. Foi no primeiro governo de Donald Trump que os Estados Unidos se retiraram desse acordo envolvendo o programa nuclear iraniano. Então, na semana passada, o Irã estava negociando com países europeus. E ao meio, né, da guerra, essa negociação também não foi para frente. Então, quais são os termos desse acordo? Como que fica o programa nuclear iraniano? O Irã vai poder continuar? Existirão ali mais sanções econômicas aplicadas, né? Como fica todo esse sistema? E para Israel, existe alguma também tratativa? Quais são os termos para Israel? Né? Israel vai continuar podendo atacar caso o Irã descumpra algum desses termos? Não sabemos, né? Então, fica difícil acreditar no cessar-fogo se os termos não são bem definidos. Mas o momento é benéfico para que um cessar-fogo aconteça. Depende, é claro, novamente, né, sem querer me repetir, mas já me repetindo, dos termos desse acordo. Nós conversamos com a professora de Relações Internacionais do IBMEC, a Karina Calandrin. Muito obrigado pela presença, professora. Espaço sempre aberto aqui no Bastidores CNN. Muito obrigada e boa tarde. Obrigado. E nós temos